Olá, crianças! Vamos à nossa aula de história de hoje sobre cidades e municípios. As primeiras cidades surgiram há muitos anos atrás na Mesopotâmia, em forma de tribos, né? Aldeias, era assim que as pessoas viviam, uns ajudando aos outros. As trocas, né? O comércio era feito pelas trocas, né? E essas trocas aumentavam de acordo com a necessidade. Eles trocavam ferramentas, madeiras, sal, alimentos e faziam tudo isso no espaço urbano. Para possibilitar e facilitar a troca, era necessário esse local em que as pessoas vivessem, né, em comunidade. A estratificação da sociedade. O excedente que cada um produzia era usado, né, para também ajudar outros grupos de pessoas que se dedicavam a tarefas específicas e a prestação de serviço, como médicos, soldados, sacerdotes, ceramistas, metalúrgicos e tecelões. É como se fosse uma forma de pagamento a eles. Nas primeiras cidades, eles começaram também a confeccionar objetos, né, como tecido e cerâmica. Essa técnica da cerâmica e de tecelagem foi assim um marco na história de toda a humanidade, né? Eles fiavam e faziam tecidos, né, utilizando lãs, né, lãs de ovelha principalmente, né? E também aí os objetos de cerâmica, né, também que eram produzidos nas primeiras cidades. As vasilhas para armazenar alimentos, pratos, vasos decorativos, né, muito bem moldados e muito bem trabalhados, verdadeiras relíquias da humanidade ao longo do tempo. Isso, algumas peças eram minuciosamente, levavam muito tempo para serem feitas. A produção de excedente e as trocas fizeram com que algumas famílias se destacassem em relação às outras, conquistando também poder e respeito. Assim foi se estabelecendo uma hierarquia entre as famílias de uma mesma cidade. E aí aconteceu a centralização política, né? Com o desenvolvimento da agricultura, aumento populacional das pessoas, esse trabalho de coordenar e realizar pelas famílias, né? E aí surgiram as primeiras aldeias de agricultura durante o neolitismo. Cresceram lentamente até se formar a cidade. Essa aí é a cidade de Jericó, que há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Então, essa cidade foi também um berço do cristianismo, né? Muito falado na Bíblia. Os habitantes de Jericó viviam em pequenas casas redondas ou retangulares, construídas com tijolos de argila. Observem o formato das casas, ou eram redondas ou retangulares, bem diferente do que são hoje. Através do comércio, essas comunidades de pastores de Jericó tornou-se uma das cidades mais ricas, né? E desenvolvimento da escrita. Vocês estão vendo aí o surgimento, né? Surgiu da necessidade de contabilizar os produtos produzidos na agricultura, de registrar as trocas e as mercadorias comercializadas e fazer registro das construções. Então foi assim que surgiu aí o papiro, que era um dos primeiros escritos da humanidade. Nós temos também aí vários tipos de cidades. Existe a cidade metropolitana, que é a cidade de São Paulo, né, que se destaca pela quantidade de casas e pessoas. Cidades interioranas, que são cidades mais pequenas, aí tem a cidade de Tianguá, no Ceará. Cidades mais pequenas e menos populosas. E entre os serviços públicos nós temos a saúde pública, que são os serviços oferecidos, né, pelos prefeitos às cidades, a educação pública também, que deve ser mantida pelo município e pelo estado e oferecida à população, infraestrutura e manutenção, como construção de rodovias, de ruas, obras que são feitas, né?
os transportes públicos, que também são prioridade para toda a nossa sociedade.